Então, o estudo da palavra do dia 30, né, de outubro de 2019, e já está terminando o ano, né, irmãos? Daqui a pouco nós estaremos nos preparando para a sexta ceia de Natal. Ô, glória! Getsemane. Hoje eu estava falando com o Vivian. Não cheguei a falar com ele, eu botei no Piraúba, né? Disse para eles que eles fizeram ontem aniversário, comidas e bebas. Eu falei, Getsemane é assim, tem que ter esse comes e bebas. Então vamos lá. A leitura principal está aí em Mateus capítulo 27. Né? Já vi. Versículos do 45 ao 50. Vamos ver o que está escrito. 45 diz: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu-a em vinagre, e pondo-a uma cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Aí você lê esse texto. Olha aqui. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. O que vocês entendem aí? Quanto tempo Jesus ficou na cruz do Calvário? 6 horas. Então vamos entender quais são as horas para que a gente possa entender os textos. Vamos lá? Vou pular primeiro para as horas, tá? A gente vai ler mais, explicar um pouco menos. Cadê a textura? Então vamos lá. A hora sexta e a hora nona encontradas na Bíblia Sagrada. De que modo a contagem do tempo é citada na Bíblia? Como o tempo era medido na Bíblia? Hora sexta, hora nona. Calendário judaico. Encontramos em muitos capítulos da Bíblia Sagrada referências às horas sexta e nona. Como funciona o calendário judaico? Diferente do formato da hora que usamos hoje, o calendário judaico mostra as horas assim. 2 pontos. Primeira hora inicia-se ao nascer do sol, ou seja, 6 da manhã às 9 da manhã. Primeira hora, 6 da manhã às 9 da manhã. A terceira hora inicia-se às 9 horas. A sexta hora inicia-se meio-dia. E nona hora inicia-se 15 horas. Tá certo? Então, isso aqui está o calendário judaico que nos mostra as horas desse jeito. Conforme referências bíblicas, as horas são escritas assim, sobre as referências bíblicas. Terceira hora, ela é das 6 horas até as 9. Então, terceira hora, de 6 às 9. A sexta hora é de 9 às 12. A nona hora, das 12 às 15. E 12ª hora, das 15 às 18. Começa-se o dia no judaísmo às 6 horas da manhã. E ela termina às 18 horas. Então, às 18 horas para os judeus, 18h01 já é o dia seguinte. Tá? E alguém suspendeu a sobrancelha. Eu vi. O dia de 18 horas e 1 minuto já é o dia seguinte. Tá bom? Depois desse período,
tá? Vem as vigílias da noite. Depois das horas diárias, agora vem as vigílias da noite. Primeira vigília, de 18 horas, né, às 21 horas. Segunda vigília, das 21 horas às 24 horas. Terceira vigília, das 24 horas até as 3 horas da madrugada. E a quarta vigília, de 3 horas às 6 horas no amanhecer. Então, nós temos a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília e a quarta vigília. Tá certo? É assim que se contabilizar. Continuando. Naquele tempo, tá, a extensão da hora variava conforme a estação do ano. As horas do dia eram contadas a partir do nascer do sol, e as horas da noite a partir do pôr do sol. Eis um exemplo que encontramos na Bíblia Sagrada, na versão Almeida Revista e Atualizada, tradução em português por João Ferreira de Almeida. Está aí, ó. Mateus 23, 20, versículo 3. Saindo pela terceira hora, então, você vai ver que é entre 24 horas e 3 horas da madrugada, né? Saindo pela terceira hora, viu na praça... Não, perdão, aqui é outro caso. Desculpa, aqui não é vigília, aqui é hora mesmo. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, tá? Então, a terceira hora citada no versículo acima do Evangelho de Mateus equipara-se a um período de tempo compreendido entre 8 e 9 horas. Entre 6 e 9, entre 8 e 9 horas. Da nossa contagem de tempo atual, conforme a relação abaixo. Então, se é na terceira hora, então você vai ver lá, a terceira hora, ela vai de 6 às 9. Então, compreende aquele período. Tá certo? Muito bem. Aí nós temos agora as horas diurnas. Olha lá, para a elaboração desta lista, suponhamos que o sol nasce às 6 da manhã. Então, começamos nossa contagem a partir de 6 e 1. Tá? De modo que, das 6 e 1 às 7, aí eu não vou ficar falando isso aqui, senão eu vou gastar muito, mas tá lá, ó. A primeira hora, de 6 às 7, de 7 às 8, segunda hora, de 8 às 9, terceira hora, de 9 às 10, quarta hora, de 10 às 11, 5 horas, de 11 às 12, 6 horas e assim sucessivamente. Então você vai ver que a hora nona ela é de 14 até as 15 horas. Fechou 15 horas, aquilo ali é a hora nona. Isso é muito importante, porque a gente vai entender o sacrifício de Cristo. E isso é importante. Horas noturnas. Agora vamos para a contagem das horas noturnas. Suponhamos que o pôr do sol seja às 18 horas. Então, nossa contagem ficará assim. Vamos lá. De 18 e 1 até às 19 horas. Primeira hora, e assim sucessivamente. Segunda hora, terceira hora, quarta hora, sexta hora, de 23 à meia-noite, de meia-noite 1 às 7, tá? E assim sucessivamente. Vai até às 5, de 5 às 6 da manhã, que é a 12ª hora. Muito bem. Lembre-se de que às 6 horas da manhã o sol nasce novamente. Daí começa um novo dia. E assim por diante. Tá certo? Vamos lá. Os israelitas, eles dividiam a noite em 3 vigílias. Agora vai ter um problema aqui. Por isso que esse papel é muito importante a gente ter na Bíblia, porque quando você for estudar, você vai ter que entender se o horário é romano ou se o horário é judaico. Estudar a Bíblia não é pegar a ler, não, irmãos. Estudar a Bíblia é pegar, botar uma enciclopédia do lado, comentário bíblico do outro, para a gente definir. Porque senão a gente vai tocar dúvida. Vai ter hora que nós estaremos no horário romano e a gente está achando que está no horário judaico. E existe uma diferença. Por isso eu achei a importância de dar para os irmãos
esta folhinha aqui, tá bom? Porque na hora em que vocês forem estudar o texto, ou ler o texto, tocou dúvida, vem para a folhinha que você vai discernir, tá bom? Vamos lá. Os israelitas dividiam a noite em 3 vigílias. Segundo a Bíblia Sagrada, os israelitas dividiam a noite em 3 vigílias, sendo cada uma de 4 horas. Então, cada vigília de 4 horas. Então, os israelitas dividiam de 4 em 4, certo? Referente a isso, encontramos nas Escrituras o seguinte texto. Vê se tu não acha isso aí, ó. Lá em Juízes 7,19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média. E agora, que vigília média é essa? Né? Havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e trocaram a trombeta e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Então foi na hora que Gideão, com aqueles 300, foram tocar as trombetas. Que hora foi aquilo? Aí você já sabe agora. No período de 10 a 2 da manhã. Porque é a hora média. Olha embaixo. Primeira vigília seria de 18h01 a 10 horas. De 10h01 às 2 e de 2 às 6. Porque eram divididos em 4 horas. 3 vigílias só. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília. Mas o texto fala que tocaram aqui, ó, aqui, ao princípio da vigília média. Se ao princípio da vigília média, foi ali por volta de 10, 10 e meia, 23 horas, que houve o toque dos 300 contra aquele povo. Amém? E isso lhe dá conhecimento do texto. Você não sabe, para você que hora é. Pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser de madrugada. E não foi. Foi entre 10 e 11 horas. Porque ele diz que é o princípio da vigília média. A vigília média está aí. Né? Logo, a vigília média, a qual o texto bíblico acima se refere, seria o período de tempo compreendido entre 22 e 2 horas da madrugada. Captaram isso, irmãos? Amém? Agora vamos complicar mais um pouco. Já os romanos, isso aqui é prova de... Isso aqui é coisa de bacharel. Depois tem prova. A gente ministra a palavra, ensina, estuda, mostra referências bíblicas e depois tem a prova. Olha aí. Vamos lá. Já os romanos, por sua vez, dividiam em 4 vigílias. Olha a complicação aí. Os israelitas em 3 e os romanos em 4. Tá certo? Em 4 vigílias. Sendo que cada uma tinha 3 horas. Aí os romanos, a primeira vigília seria de 18h01 às 21h, a segunda de 21h à meia-noite, meia-noite 1 a 3 horas, e a quarta vigília de 3h01 às 6. Esses são os romanos. Texto bíblico referente à divisão dos romanos. Olha em Mateus 14, versículo 25. Na quarta vigília da noite. Ora, então se ele está falando na quarta, não é quem? Não são os israelitas. Amém? Porque os israelitas só tem 3. Se ele fala em quarta vigília, ela é o quê? Romana. Amém? Então vamos lá. Esse texto nos mostra que Jesus andou por sobre o mar num período de tempo compreendido entre 3h01 às 6 horas da manhã. Olha aí, que corresponde ao amanhecer dos dias de hoje. Então, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Então Jesus apareceu com ele em que hora? Entre 3 horas às 6 horas da manhã. Jesus anda sobre o mar e chega aonde estava o barquinho. Tá certo? Então, isso daqui dá riqueza ao texto. E você, conhecimento maior. Não, que hora foi? Ah, foi tal hora. Se o pregador chegar aqui e dizer outra coisa, você fala, ih, falhou. Tá certo? Falhou. Então é exatamente isso. Olha. O tempo compreendido é tempo. Conclusão. Podemos entender, para facilitar a nossa compreensão, que as horas encontradas no calendário judaico possam ser escritas dessa seguinte maneira: primeira hora, 6 horas; terceira hora, 9 horas; sexta hora, 12 horas; e nona hora, 15 horas, ou às 3 horas da tarde. Amém? Então,
Guarda esse papelzinho dentro da tua Bíblia, fica aí, vamos crescendo essa Bíblia, ela vai ficando gorda, né? De tantos subsídios, e quanto mais a gente usa, mais inchada ela fica, não é verdade? Então, já está, a minha, né? Vamos agora para a folhinha. Olha aqui. Já lemos o texto, né? A hora nona é a hora de sofrimento, escuridão e morte. Precisamos saber que Jesus suportou estas coisas para que pudéssemos também vencer. Sobre o texto em Marcos 15, 25, e era a hora terceira quando o crucificaram. Então, se você for lá ver a hora terceira, é às 9 horas da manhã. Certo? São os israelitas. Olha lá, na folhinha está lá. Ó. Inicia-se terceira hora, inicia-se às 9 da manhã. Que hora crucificou Jesus? Às 9 horas da manhã. Né? E era a hora terceira quando crucificaram. Mas isso está em Marcos, capítulo 15. Marcos. Versículo de número 25. Olha lá. E era a hora terceira e o crucificaram. Tá? Só para confirmar o que está na folhinha. E era a hora terceira e o crucificaram. Muito bem. Jesus ficou pendurado na cruz durante 6 horas. Irmãos, 6 horas. Muitas das vezes você vê os filmes e as pessoas tentando passar alguma coisa do sacrifício de Jesus. Parece que Jesus chegou ali e foi crucificado e logo morreu. Ele ficou 6 horas sentindo dor. 6 horas pendurado, preso pelos cravos da mão. 6 horas com as dores das chibatadas. 6 horas com a humilhação. 6 horas com aquela dor da coroa de espinho na sua cabeça. 6 horas com aqueles pregos nos pés, né? E o pé ainda tinha alguma coisa que o segurava, mas ficou 6 horas pendurado com um cravo nas mãos, que conforme pendiam, forçavam os nervos para cima. 6 horas de sacrifício. E ele já vinha perdendo sangue, ele já vinha perdendo forças, ele já vinha perdendo tudo lá de trás. Haja vista que a noite anterior ele passou no Getsemane chorando, derramando gotas de sangue. 6 horas de grande sofrimento. Agora, o que é a hora nona para Jesus? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, eu como homem hoje, entendendo o sacrifício que teria que passar, eu queria que fosse rápido, porque a gente não aguenta muito suportar 9 horas, 6 horas numa cruz, num madeiro, e aí de repente o homem ainda vai lá e me enfia uma lança que pega aqui, ó, do lado esquerdo para tentar atingir o coração, e ele sem mais força nenhuma, porque aquela lança foi uma estocada. Ele tem uma lança e o cara faz assim, ó, estoca ele, a lança entra e o fere. E a Bíblia diz que como ovelha muda foi para o matadouro, sem falar um pio. Morreu como ninguém poderia entender o que estava sendo feito. Um líder de massas, um homem que veio trazer paz, um homem que veio trazer cura para o povo, um homem que veio trazer
segurança para o povo. Porque ele diz que o temor ao Senhor faz com que o anjo acampa-se ao redor de nossas vidas e nos livra. É o temor. Coisas que muitas das vezes estamos perdendo nos dias de hoje. Os crentes estão perdendo o temor de Deus. E isso é muito ruim. Então, o que nós podemos esperar dessa hora nona? Fim. Primeiro, a hora nona é sinal de sofrimento. Jesus veio a este momento sofrer ofensas, injúrias, blasfêmias, humilhação e tortura. Por que ele fez isso? É uma pergunta. Em Hebreus 12:2 diz que, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz desprezando a vergonha. Agora preste bem atenção, conselho os irmãos, conselho. Leia o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, nós não temos o autor dessa carta. Preveja-se que quem escreveu essa carta seja o apóstolo Paulo, por causa do modelo escrito, da maneira com que foi escrita. Então é muito importante nós lermos, porque ali está o sacerdócio de Jesus. Aonde você vai ver que Jesus foi feito um pouco a menos que os anjos, porque ele poderia morrer. Jesus foi feito, quando ele nasceu inferior um pouquinho dos anjos, como homem. Você vai aprender no livro de Hebreus que Deus, o Pai, chama Jesus o Filho de Deus. O próprio Pai dando testemunho desta trindade. Quando ele diz: Deus, o teu Deus te chamou. Ele fala assim no início de Hebreus. Você vai ver orientações para os membros da igreja. Você vai ver muitas orientações, e você vai ver muito a colocação de Jesus como sumo sacerdote. Você vai ver a responsabilidade dos pastores diante da igreja. Você vai ver as responsabilidades das ovelhas diante do seu pastor. Você vai ver a responsabilidade das ovelhas com a sua igreja. O problema é que a gente não consegue abrir a Bíblia e ter conhecimento dela. E aí vai dentro de doutrina. Então é muito importante, leiam o livro de Hebreus, a carta. Vamos se dizer que Paulo, a maioria, mas não foi, ela é hipócrita, não tem autor a carta aos Hebreus, mas é um dos livros que mostra o sacerdócio real de Cristo Jesus. E lá que tem uma grande orientação para nós. No capítulo 10, versículo 25 diz: não deixei as vossas congregações, como é costume de muitos. Isso é importantíssimo. Ele diz sobre muitas coisas, certo? Então vamos lá. Hebreus 12:2 diz que pelo gozo, agora veja bem, é pela alegria. Jesus morreu alegre. Pensa nisso, Licínea. Uma morte daquela, uma morte terrível, e ser motivo de gozo. Mas por que era motivo de gozo? Porque o gozo de Jesus foi a nossa salvação. Está aí no 4. Porque ele sabia que ele morrendo e ressuscitando, ele pisaria na cabeça de Satanás. Glória a Deus. Ele sabia disso. Ele sabia que o fim de Satanás estava próximo. E que ele, a partir da igreja que iria surgir em cima dos apóstolos, vindo pelo Espírito Santo, pisaria na cabeça da serpente. E que ele não teria mais poder sobre nossas vidas.
Satanás não tem poder sobre nossas vidas. Você pode repetir comigo isso? Satanás não tem poder sobre nossa vida. Aleluia. É por isso que muitas das vezes, quando nós temos dissensões entre nós, é importante entender que não é o irmão e nem é a irmã, é a obra do maligno no mundo espiritual. Quando a gente começar a entender isso, a gente vai entrar numa outra palavra que diz: considere o seu irmão superior a você próprio. Porque se eu considero o irmão superior a mim, como é que eu vou ferir uma autoridade? Você está entendendo? Então, olha o que diz assim: então era gozo de alegria, Jean, era motivo de alegria. Por quê? Porque ele sabia que ia morrer, mas ele sabia que ia dar vitória a alguém. E a morte de Jesus, você vai entender o que vai acontecer mais na frente. Não é isso? Muito bem. Ele suportou para que nós pudéssemos ter vida eterna. Ele quando se tornou homem, ele sabia que precisava se alimentar. Ele quando se tornou homem, ele sabia que precisava beber água, que precisava dormir. Tanto que Jesus estava tão cansado, Rita, que dormiu num barco dentro de uma tempestade. Tão cansado que meu mestre estava. Ele também sentia esse cansaço. Ele tinha necessidades fisiológicas. Jesus ia para o banheiro também. Você nunca vê, mas Jesus ia para o banheiro. Os personagens da Bíblia, dos passados, também iam no banheiro. A gente nunca vê, né? Mas tem uma passagem bíblica, se não me engano, em Samuel, que diz que o cara foi aliviar. Vou pegar essa aí que não vai dar para vocês. Porque é verdade. Então a gente às vezes pensa que os caras estão ali, que eles não fazem. Não, eles têm necessidades. Eles são tentados. Tá? Você vê, por exemplo, que Pedro foi cirandado por Satanás. Pedro, ele estava lá e o diabo começou a cirandar Pedro. E Jesus disse: olha aqui, Pedro, o diabo está cirandando você e eu estou intercedendo ao Pai por sua vida, para que nada aconteça com você. Na verdade, o diabo está querendo você, mas eu tenho uma grande obra. Agora não é por Jesus, é por minha conta, né? Eu tenho uma grande obra na tua vida e não posso deixar o Satanás cirandar. Aleluia. E aí o Satanás, quando viu que a oração de Cristo estava muito forte sobre Pedro, ele foi se tratar na vida de quem? De Judas, o ladrão. Não é verdade? Então, é muito importante a gente entender essas coisas, né? Ele suportou para que nós pudéssemos ter vida. E hoje nós temos vida e vida em abundância. Você pode dizer amém por isso? Amém. Vida em abundância. O crente tem vida. O crente é feliz. Com todas as lutas e tribulações, ele é feliz. O crente tem fé. Fé. O crente tem fé que a enfermidade pode ser curada. O crente tem fé que o aleijado pode andar. O crente tem fé que o cego pode enxergar, né? Além do que esses dias aí, quase que minha fé foi abalada. O caso na internet foi uma mulher que pegou o osso dela e coloca para dentro. Vocês viram isso? Irmão, eu olhei aquilo, fiquei impressionado. E aí ela foi esticando o braço, Como é que a mulher faz aquilo? E ela esticou o braço. Quem viu isso? Aí depois eu vi que a Eva postou um negócio. Olha que charlatanismo. Eu falei, até botei embaixo, viu o comentário? Falei, Eva, nunca mais eu acredito nessas abobrinhas, porque eu acreditei. Segundo, a hora nona é a hora de trevas para Jesus. Né? O que nós estamos falando aqui, o que a hora nona foi para Jesus, né? Foi um momento de trevas, tá certo? Então vamos lá. Em Mateus 27:45 diz: desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Então, vamos para a folhinha em anexo. Desde a hora sexta, né? Ali por volta de 9 horas, 10 horas, começou a ter trevas. Enquanto Jesus estava lá, havia o quê? Trevas. Certo? Bom, houve não só uma escuridão literal,
mas uma simbólica na morte de Jesus. Em Lucas 22, 53, Jesus disse a seus juízes: mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. A quem estava julgando ele, ele disse: essa é a vossa hora, é o poder das trevas. Eu coloquei um meme hoje lá no status do Zap, porque eu só estou no Zap agora, saí um pouco do Face, né? E uma passagemzinha que dizia que o demônio, quando entrou em Judas, ele não fez Judas dormir, ele não fez Judas jogar pelo chão, ele não fez um homem descomunal de força, ele não fez nada disso. Aí o autor do meme diz assim: ele simplesmente saiu, foi lá e vendeu a Jesus, naturalmente, sem pestanejar, não apresentou nada. Quando Jesus repreendeu Satanás que estava usando Pedro, Satanás que estava usando Pedro, ele estava conversando com Jesus. E a preocupação de Pedro era que Jesus não fosse para Jerusalém, porque se ele fosse para Jerusalém, ele poderia ser morto. Então ele não queria que Jesus fosse morto. Ele não estava entendendo o espiritual da coisa, que era Jesus ir para lá, para ser morto por nossas vidas. Amém, irmãos? Então, Leandro, naquele momento ele diz assim, repreende ele chamando de Satanás. Mas você veja bem que Pedro estava normal. Entende? Aí é que é onde entra aquele dom do discernir, dom do discernimento. Entender quando é Deus e entender quando é o inimigo. Sempre sai uma coisa: a voz de Deus você ouve, a do inimigo tu tem que prestar atenção, porque ele é enganador e mentiroso. Entendeu? Então diz assim, ó, Mateus 24, 27, 45. Bom, vocês sabem que esse estudo aqui eu fiz semana passada, né? Lembra que eu esqueci em casa? Então eu só trouxe hoje porque... Mas foi a semana passada que eu fiz esse estudo, tá? Mateus 27, 45 diz: desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Houve não só uma escuridão literal, mas uma simbólica na morte de Jesus. Em Lucas 22, 53, Jesus disse a seus juízes: mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. O que Jesus estava querendo dizer? É a tua oportunidade, aproveita. Aproveita para fazer o que tem que fazer. Mas depois, faça o que tem que fazer agora. Não é isso? Ó, é agora. Vai e faça. Não é? Foi isso que ele disse para Judas: vai e faça o que tem que fazer. E o gozado é que na hora que ele falou que um deles iria trair, Judas, todo mundo se olharam entre si. O que será que tem? Uma dúvida. Mas ele disse: aquele que toca a mão comigo no bocado. Aí os dois pegam no bocado, o bocado era uma comida que estava na mesa dos israelitas na época. Ele come e acontece o discernir do negócio, né? Mas Jesus venceu a escuridão para que não tivesse que estar sujeito a ela, certo? Colossenses 1,13 diz: quem nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém, irmãos? Eu vou tentar repetir isso aqui, que esse amém foi fraco. Preste bem atenção ao que diz Paulo aos Colossenses: quem nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ó, a morte de Jesus na hora nona nos libertou das trevas e nos fez herdeiros das mansões celestiais. Você pode dizer amém? Amém. Foi essa morte, Tatiana. Foi aquele momento ali que ele disse: Lamar, sabachthani, Deus meu, por que desamparaste? E mais um momentinho, alguns minutos depois, ele suspirou. Não tinha mais ar, o pulmão estava furado, não tinha sangue, ele estava sendo asfixiado com a própria água que minava pelo seu pulmão. E naquele momento ele essa é a hora nona, a hora de
O que é a hora dura para Jesus? É a hora de morte. Olha aí, Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, né? E 27:50 ele diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Por que Jesus teve que morrer? Uma pergunta, né? Hebreus 2:9 diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Se você pode dar uma salva de palmas dele agora, que agora é essa. Agora é essa. Esse versículo aqui tem que estar gravado no nosso coração. Eu não vou nem ler. Olha Hebreus. Eu já disse para os irmãos: leia Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 2. Vamos lá? Capítulo 2. Vamos ler esse versículo lá para você pegar a caneta que está aí na tua mão e rabiscar esse versículo. Hebreus 2, do 14 ao 15. Para dizer para você, eu já rabisquei, viu? Aleluia. Acharam? Podemos dizer amém? Amém. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Podemos dizer amém? Amém. É isso. Agora, olha que bacana. Olha que bacana. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, quem participa da carne e do sangue, diga amém. Amém. Ei, irmãos, vocês não sabem a importância da Santa Ceia. Se vocês souberem, ficariam tristes demais por perder uma Santa Ceia. Por mais que seja um pedacinho de pão com um pouquinho de vinho no cálice, o simbolismo daquilo ali é impressionante. Crente não fica em pé sem ceia, sem culto da palavra, e sem oração e sem escola dominical. Amém? Vamos lá. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus precisava morrer. Amém, irmãos? E agora veja bem, peraí, ele precisava morrer por quê? Por que Jesus tinha que morrer? Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Jesus, ele comanda os céus e comanda as terras. Diz a Bíblia que quando tudo foi feito por eles. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eles estavam lá, Vanessa, junto. Jesus, junto com Deus e o Espírito Santo, fez a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus passeava sobre as águas. Se o Espírito de Deus no início passeava sobre as águas, hoje quem comanda a igreja quem é? O Espírito de Deus. Aleluia! E ele passeia sobre o quê? Aleluia! Senti a presença de Deus aqui agora. Ele continua passeando sobre as águas. E as águas que a gente fala aqui é as águas da palavra, porque ela é viva e eficaz, ela é que mata a sede, é a água do Espírito. O Senhor continua passeando sobre a igreja, que recebe a água viva do Senhor. Amém? Desceu o rolo agora, viu, Léo? Também desce o rolo aqui. Se ele passeava sobre essa face das águas, ele agora passeia sobre nós, que somos a arca do Senhor e que dentro de nós tem a lei de Deus. Ei, Salomão, sim, pai, seja homem e guarda as palavras no teu coração, para que tu não peques contra ele. Mas primeiro dê um apelo, seja homem, mas guarda as palavras no coração, para que tu não venha pecar contra eles. Amém? Olha que palavra forte, tá certo? O que é? Olha lá, Hebreus
Vamos terminar lá o versículo. Ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Olha, nós não tínhamos direito a nada. Isso aqui foi cumprimento de Isaías 55:5. Abram aí, por favor. Eu amo esse versículo, falo esse versículo várias vezes, mas muitas das vezes a gente nunca lê. Abre aí, por favor, abre aí 55:5. Lê para mim aí, ô Alexandre. Aleluia. Fique em pé. 55, versículo 5. Este chamará a uma nação que não conhece muitos, uma nação que... Está muita leitura? Então me dá. Tem outro aí? Tem outro? Ele está com problema na vista. Então vou ler. Vamos lá. Eis que chamarás a uma nação que não conhece. É uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Cansei de vocês, estão ouvindo? Cansei de vocês, Israel. Eu vou chamar uma nação que não me conhece, que correrá para mim por amor do meu nome. Amém? Amém. E quem é esse? Somos nós, que portamos a palavra de Deus e que o Espírito passeia sobre a nossa vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Muito bem. Conclusão. A hora nona, ou a nona hora, foi a hora que Jesus suportou a dor, Jesus venceu as trevas e Jesus venceu a morte. Então olha só, ele suportou aquela dor terrível de 6 horas de sacrifício. Depois ele venceu as trevas, certo? E depois ele venceu a morte. Que horas são para você? Agora vai fazer uma pergunta reflexiva para nós. Você está em um momento de dor e sofrimento? Você foi afetado pela escuridão e maldade deste mundo? Talvez você tenha sido recentemente tocado pela morte ou esteja preocupado com a morte. Isso é uma reflexão. E o ser, a mensagem de Jesus na hora nona é que você não tem que suportar a dor sozinho. É por isso que nós estamos aqui, para nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. A mensagem de Jesus na hora nona é que você não precisa se entregar à escuridão. Isso aqui vamos partir para o dia de hoje, na época da depressão, né? Para nós os cristãos. Porque o mundo está em escuridão. Este saiu da escuridão e veio para a luz. E quem trouxe luz foi Jesus, não é isso? Que você não precisa se entregar à escuridão. E a mensagem de Jesus na hora nona é que há esperança para a vida após a morte. Na verdade, ele quis dizer o seguinte: morreu, fique em paz. Tem uma vida eterna te esperando logo ali. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês viram ali o que é o sofrimento de Cristo. Agora, uma pergunta aqui, porque o menino, eu puxei aqui, ele está apaixonado por Jesus. Aí existe a paixão de Cristo. E nós falamos aqui sobre uma paixão, a paixão do Senhor Jesus. Essa paixão de Cristo é um amor, aquele amor de namorado. Sabe como é que é? Aquele amor de noivado, aquele amor de conhecimento, aquele amor de, sabe, de querer estar junto. E o Senhor fez tudo aquilo por amor misturado com paixão. Jesus teve um momento de paixão, aonde ele, com ele, vou plantar você aqui na igreja. Aí então veja bem, então essa paixão de Jesus fez com que ele fizesse tudo sem dor. Ele sentiu dor,
mas a dor era suplantada pelo amor. Você pode dizer amém por isso? Amém. Isso é forte demais. O amor de Cristo para com a igreja é forte demais, a ponto dele entregar sua vida em gozo. Ele diz: entregar sua vida em alegria, entregar sua vida com prazer. Ele diz: ó, não foi ninguém que me prendeu, fui eu que dei a minha vida. Ninguém me prendeu, não. Porque se eu quisesse, viria uma legião de anjos e viria me libertar. E uma legião de anjos são 6.000 anjos. Imagine várias legiões. Se ele quisesse, ele dava um basta naquilo ali e o Pai lhe atenderia. Eu não vou passar por isso, não. Quero não. Mas tem um projeto, tudo é um projeto, tudo é um plano. Deus não faz nada sem um projeto. E é isso, irmãos, aonde a gente tem que se encaixar no projeto de Deus. Tem gente que precisa se encaixar no projeto. Ele tem que olhar para uma igreja, ou para uma denominação, e se encaixar naquele projeto. Fala: caramba, eu gosto disso. Aí, eu gosto desse negócio de entregar a minha comida para mendigo. Esse negócio é legal, de fazer um sopão. Eu gosto disso. Cara, eu gosto desse negócio de missão. A gente paga o preço, hein? Mas eu estou dentro. Por quê? Porque é um projeto de Deus. Isso não é projeto do homem. Isso não saiu da minha cabeça. Quer ver uma coisa? Quem estava aqui no início, quando eu dizia assim, no corredor, eu falava assim: eu não sei o que Deus tem para essa igreja. Quem viu falar isso várias vezes? E eu falei várias vezes aqui. Eu não sei o que Deus tem para essa igreja, mas que Deus tem algo, tem. E o projeto de Deus é esse, ó. É montar, é fortalecer, é dar condição, e vai soltar o pastor Luiz, saindo na paz, no amor de Cristo. Sábado torna-se pastor presidente da Assembleia de Deus Bereanos. Pô, vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Isso é vitória. É vitória. Não é verdade? Não é vitória? É vitória. Tá? Ele está feliz, a igreja está feliz e eu estou felicíssimo. Amém? E ele está lá tocando. Ele é uma pessoa que está aí todo mês enviando um valor financeiro para nós, ajudando o campo missionário. Então, feliz.